expulsa da monarquia por dizer a verdade. Antes do Harry existir, antes da Meghan sentar na cadeira da Oprah com a cara de quem vai abrir o arquivo, antes de qualquer príncipe moderno ter coragem de dizer em voz alta o que acontece dentro dessas famílias de veludo e protocolo, teve uma mulher. Uma mulher que entrou jovem demais numa monarquia podre demais, acreditou numa família que nunca teve a menor intenção de existir de verdade, sobreviveu a um escândalo que envolveu o marido morto com uma adolescente de 17 anos num quarto de caça e depois sentou. Pegou a caneta e escreveu tudo, com nome, com data, deu nome aos bois, com aquele nível de detalhe que a monarquia austríaca passou décadas tentando enterrar. O nome dela era Stephanie da Bélgica, o nome já dizia, o mesmo que o meu, então tá na cara que ela ia dar problema. Ela foi princesa herdeira da Áustria e filha de um dos homens mais cruéis do século XIX, o Leopoldo da Bélgica, que acabou com metade do Congo, deixou cortar em braços, deixou com que mulheres fossem estupradas e que tribos fossem exterminadas. Lembra que eu fiz um vídeo sobre ele? Enfim. O vídeo de hoje é focada na corte da Áustria, na Sissi Elizabeth da Áustria, que realmente foi a sogra péssima do marido que morreu com um tiro na cabeça ao lado de uma amante adolescente num pavilhão de caça que a monarquia austríaca fechou, limpou e nunca mais abriu para pergunta. Antes disso, eu vou falar uma coisa que sempre aparece aqui quando um vídeo viraliza. Gente, se vocês não estão satisfeitos com a minha voz, com a forma que eu falo, é só vocês picarem a mula. Eu não vou mudar o meu jeito, nem meu estilo de falar, porque uma pessoa babaca que não tem senso nenhum e que acha que tem o direito de dar palpite na vida dos outros e no perfil dos outros, sendo que não construiu porcaria nenhuma, vem aqui encher a porra do saco. Então assim, gente, é só você sair, eu não tô nem aí pra tua opinião. Eu tô aqui criando conteúdo bom e gratuito para as pessoas que querem aprender. Se você quer continuar nessa vidinha medíocre, o problema é seu. Enfim, a Stephanie da Bélgica foi considerada culpada por tudo aquilo e decidiu que não ia ficar em silêncio pelo resto da vida. E claro, a família imperial fez o que sempre faz com mulheres que não servem mais, isolou, apagou, e quando ela decidiu viver fora das regras e casar de novo, cortaram ela de vez. Não foi com decreto, não foi com escândalo público, foi pior, foi com isolamento, silêncio e um empurrão lento para fora até que ela deixasse de existir dentro da monarquia. Oi, croados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre então o arquivo de uma mulher que a monarquia tentou apagar e que escreveu o próprio arquivo antes que conseguissem. Bora! A Stephanie da Bélgica nasceu em 1864, filha do rei Leopoldo II da Bélgica, que era o tipo de pai que sabia o preço de tudo e o valor de nada, especialmente o valor das filhas, que na sua cabeça era exclusivamente matrimonial. A Stephanie era a filha do meio, a que tinha os atributos certos na janela certa do tempo, e foi ela que foi ao mercado. A Bélgica de 1864 era um país jovem que tinha se tornado independente em 1830, portanto, tinha 34 anos de vida, como império, quando a Stephanie nasceu. O que, em termos de monarquias europeias, é a idade de um adolescente tentando sentar à mesa dos adultos. O pai dela, o Leopoldo II, era obcecado com a ideia de transformar a Bélgica numa potência que precisasse ser levada a sério, e cada decisão que ele tomava, incluindo as decisões sobre as filhas, estava dentro dessa lógica de construção de prestígio. Casar Stephanie com o herdeiro do trono austro-húngaro era colocar a Bélgica dentro do círculo dos Habsburgo, era comprar um assento na mesa que ele queria ocupar. O fato de que existia uma filha humana no meio dessa transição era só um detalhe logístico, não um problema moral. E tem mais outra coisa, o Leopoldo II era o tipo de homem que cobrava das filhas uma postura de dignidade real que ele próprio desrespeitava com uma consistência admirável. Ele tinha amantes, tinha escândalos na corte, tinha o Congo inteiro sendo explorado com trabalho forçado e mutilação, enquanto ele dava discursos sobre civilização e progresso na Europa. A hipocrisia era parte da arquitetura do personagem, e a Stephanie cresceu dentro dessa arquitetura como se fosse normal, porque quando você nasce dentro de uma hipocrisia, ela parece paisagem. A mãe, a rainha Maria Henriqueta, era uma arquiduquesa austríaca que tinha casado com Leopoldo II, num arranjo tão bem sucedido quanto você pode imaginar entre duas pessoas que não tinham nada a dizer uma à outra e foram obrigadas
obrigadas a dividir o trono e o quarto por décadas. A Maria Henriqueta tinha encontrado refúgio emocional em cavalos e jardins e também em qualquer coisa que não fosse a vida que tinha sido montada para ela. E infelizmente, então, como todas as mães da época, ela não estava em posição de dar às filhas o que nunca tinha recebido. Então, a Stephanie cresceu num palácio com paredes douradas e uma ausência afetiva tão constante que deve ter parecido normal, porque era o único ambiente que ela conhecia. O noivado com Rodolfo, filho do Francisco José e da Sissi, foi anunciado em 1880 e ela foi enviada para a Áustria e o casamento aconteceu em maio de 1881. Ela tinha 17 anos na cerimônia, o que foi o tipo de espetáculo que impérios ainda conseguiam produzir quando queriam mostrar que tinham poder suficiente para o espetáculo. Ruas decoradas, uniformes bordados, imprensa europeia inteira cobrindo, convidados de toda a realeza do continente. Por fora era exatamente o que parecia, por dentro era uma adolescente belga sendo entregue para um homem de 22 anos que já estava, naquele momento, muito mais quebrado do que qualquer véu de noiva conseguia esconder. E que ninguém ao redor dela se deu o trabalho de avisá-la sobre isso antes, porque avisar exigia honestidade, e honestidade não era o produto que a monarquia europeia do século XIX sabia fabricar. Então ela entrou achando que estava ganhando uma família, o que ela estava ganhando era um papel num teatro que já estava pegando fogo por dentro. Viena, em 1881, era a capital de um império que ainda acreditava em si mesmo, com a convicção de quem ainda não olhou para o próprio bolso, para o balanço financeiro. O Império Austro-Húngaro era gigante, multilingüe, multirreligioso, construído por uma burocracia imperial que tinha sobrevivido a guerras e revoluções através daquela combinação de vou fingir que sou morto, inércia histórica, e recusa coletiva de encarar o óbvio. E no centro de tudo isso estava a família Habsburgo, sim, eles eram Habsburgo, que controlavam aquele território em várias configurações há séculos e que carregava o peso dessa tradição como alguém carrega uma armadilha que parou de proteger, mas que ninguém tem coragem de tirar porque tudo que sobrou é uma identidade. O Francisco José I, o imperador, era o arquétipo do rei do dever. Ele acordava antes do sol, trabalhava horas que nenhum assessor conseguia acompanhar, esperava do mundo a mesma rigidez que ele impunha a si mesmo e interpretava qualquer desvio do protocolo como uma ameaça pessoal à ordem imperial. Então ele nunca foi um sogro acolhedor, ele era correto, formal, educado, mas distante. A Stephanie não foi vista como alguém a ser integrada na sociedade deles, mas como alguém que precisava ela sim se encaixar. O Francisco José não interviu para protegê-la, não mediou conflitos, não criou uma ponte. No sistema dele, cada um cumpria o seu papel. E se ela não estava confortável, ela que se virasse, problema dela. E aí tem a Sissi, Elizabeth da Áustria, a imperatriz que os filmes adoram romantizar como uma mulher livre, presa numa gaiola dourada, borboleta sufocada pelo protocolo, a sensível incompreendida. Acho que vocês já sabem o que eu acho dela, eu preciso refazer o vídeo sobre ela, mas enfim. Parte disso é verdade. A Sissi era genuinamente infeliz dentro das obrigações imperiais e construiu uma existência paralela, feita de viagens constantes, obsessão clínica com a própria aparência, pesava a si mesma todos os dias, media a cintura, controlava a alimentação com rigor, que hoje a gente chamaria de compulsão, e uma fuga permanente de qualquer responsabilidade que não fosse viver por ela mesma. Ela não era só ausente, ela era seletivamente presente. Ela aparecia quando ela queria ser lambida, admirada, e desaparecia quando alguém precisava dela de verdade. Ela deixou os próprios filhos serem criados por terceiros durante anos, afastando-se da rotina deles, e ao contrário do que aparece na série, foi por vontade própria, não foi por culpa da sogra. Ela, desde a primeira gravidez, escreveu em seu diário que não gostava de cuidar de crianças, ponto. Enfim, o que os filmes não contam é que essa fuga custou também para as pessoas ao redor dela, porque a Sissi era o tipo específico de pessoa que cobra dos outros o que não consegue entregar. Cobrava da Stephanie uma postura impecável de princesa imperial, presença nas cerimônias, dignidade pública, performance de estabilidade, enquanto ela própria cancelava compromissos, fugia da corte por meses, aparecia e desaparecia na vida do filho com a regularidade de um cometa.
A Stephanie tinha que ser a princesa perfeita, que a Sissy nunca foi e nunca quis ser. E quando ela não era, quando demonstrava nervosismo, quando não sabia exatamente o que fazer, quando era uma adolescente num ambiente que adultos de 50 anos achavam sufocante, como a Sissy notava, julgava e registrava com aquela crueldade discreta de quem sabe exatamente como ferir sem deixar nenhuma marca visível. Então, quando a Stephanie chegou a Viena, o choque não foi só emocional, foi físico. A corte austríaca tinha um dos protocolos mais rígidos da Europa e cada movimento dela passou a ser observado, corrigido e avaliado. Ela não falava alemão com fluência suficiente, não dominava o cerimonial, não sabia exatamente como se portar. Isso numa corte onde erro não era visto como aprendizado, era visto como falha de caráter. E ninguém suavizou isso para ela, muito pelo contrário. As primeiras impressões registradas por membros da corte descreviam uma jovem insegura, rígida, sem o charme social que esperavam de uma futura imperatriz. Ou seja, ela entrou sendo já julgada como inadequada. No início, Rodolfo até tentou desempenhar o papel, há registros de que ele foi atencioso nas primeiras semanas, presente o suficiente para sustentar a ilusão de que aquele casamento podia funcionar, mas durou pouquíssimo, porque a questão nunca foi só falta de tentativa, foi falta de capacidade. O Rodolfo não ficou ruim depois do casamento, ele já entrou nele sendo um problema. A Stephanie chegou ao casamento sem ter recebido nenhuma preparação real para o que o casamento envolvia. Ninguém tinha explicado a ela o que acontecia fisicamente, o sexo, e o Rodolfo chegou ao casamento com um histórico de relações rápidas e com prostitutas e um desinteresse pela esposa que ficou evidente rápido demais para que qualquer ilusão sobrevivesse por muito tempo. Eles já saíram da lua de mel como duas pessoas que tinham confirmado em condições desfavoráveis que o que eles tinham não era o suficiente. A Stephanie trocou um pai ausente por uma sogra que cobrava o que não entregava, um sogro que não criou ponte e um marido que estava quebrado antes do casamento começar. Tem uma versão do Rodolfo que a cultura popular adorou produzir e que é conveniente demais para ser completamente honesta, né? O príncipe melancólico, intelectual sensível, preso numa corte que não merecia, o homem que amava demais e sofreu demais, que teve a mãe ausente, o pai rígido e por isso se matou jovem de uma forma trágica. E sim, ele era trágico, mas não só isso, ele era destrutivo e quem estava perto pagava o preço. Então, desde o início, as infidelidades do Rodolfo não eram escondidas, todo mundo sabia, Stephanie sabia, não era escândalo, era rotina. O tipo de humilhação silenciosa que não vira manchete, mas vira ambiente. Ele não só traía, ele fazia isso dentro de um sistema que protegia o direito dele de trair e ignorava completamente o impacto disso sobre a esposa. Ela engravidou, perdeu bebês e aí teve uma filha, Erzia, arquiduquesa Elizabeth Marie, nascida em 1883. Em algum momento nos anos seguintes, ela foi informada pelos médicos ou pela realidade, que não conseguia mais ser ignorada, de que o Rodolfo tinha lhe transmitido uma doença sexualmente transmissível que a deixou estéril. Os historiadores acreditam que foi gonorreia, mas a gente não pode cravar com certeza. Ou seja, além do abandono emocional, ela recebeu do casamento uma doença e a perda da possibilidade de gerar mais filhos. O herdeiro que aquele sistema exigia dela acima de tudo. E mesmo assim ela continua ali porque sair não era opção. Em 1888, Rodolfo conheceu Mary Wetzvera. Ela tinha 17 anos, filha de uma baronesa que frequentava os círculos da corte. A Mary era o tipo de adolescente que se apaixonava de um jeito que só adolescentes que ainda não aprenderam o custo das paixões conseguem se apaixonar, com aquela totalidade de quem não entende que tudo tem um preço. O Rodolfo, que estava naquele momento no fundo do poço, deprimido de forma grave, dependente de morfina, politicamente marginalizado pelo pai, fisicamente deteriorado, encontrou nessa adolescente uma intensidade que ele achava que precisava. Então foi com ela que ele passou a última noite da sua vida. A Stephanie não casou com um homem, então casou com um colapso. E o colapso chegou ao fim na madrugada de 30 de janeiro de 1889, num pavilhão de caça imperial em Merlin, a cerca de 40 quilômetros de Viena. E os corpos do Rodolfo e da Mary Wetzvera, foram encontrados. Ela tinha um tiro na cabeça, ele também. E antes de eu dar detalhes, tem umas teorias da conspiração de que ele foi assassinado para
não assumia o trono da Áustria, eu posso até contar em outro vídeo. Enfim, o crânio do Rodolfo estava parcialmente destruído, o calibre da arma, a distância, o ângulo. Tudo isso foi documentado pelos que chegaram primeiro e depois parcialmente suprimido pela corte, que precisava controlar o que saía daquele quarto. A Mary estava deitada na cama com flores nas mãos, um detalhe que os biógrafos debatem até hoje, se foi colocado pelo Rodolfo antes dele atirar nela, se foi encenação posterior, se foi um gesto real de alguém que estava de alguma forma organizando o próprio fim. O Rodolfo estava caído, o quarto cheirava pólvora do revólver e álcool, e a monarquia austríaca tinha aproximadamente 48 horas para decidir como que o mundo ia saber sobre aquilo. O problema imediato era múltiplo. Primeiro, suicídio era pecado mortal para a Igreja Católica, o que significava que se a versão oficial fosse suicídio, o Rodolfo não poderia ser enterrado em solo sagrado. E imagina, o herdeiro do trono austro-húngaro sem enterro em solo sagrado seria uma crise política e religiosa de uma magnitude considerável. Segunda coisa, tinha uma adolescente de 17 anos morta no mesmo quarto, o que tornava qualquer versão limpa impossível, porque ela existia, tinha família, tinha corpo que precisava de destino. E terceiro, as circunstâncias físicas da cena não fechavam com nenhuma narrativa simples, tinha detalhes que sugeriram que o Rodolfo tinha enchido o cu de cachaça, tinha bebido muito, que estava em estado alterado, que possivelmente tinha morfina envolvida. E o que exatamente aconteceu naquele quarto entre o jantar e a madrugada não era tão simples quanto uma versão oficial precisava que fosse. Então, o que a monarquia fez nas horas seguintes foi um manual de gerenciamento de crise com total desrespeito pelas pessoas envolvidas. O corpo da Mary Vetsvera foi retirado do pavilhão de forma discreta, antes que a notícia se espalhasse, e ela foi enterrada rapidamente, sem cerimônia, sem que a família tivesse tempo de processar tudo o que tinha acontecido. A mãe da Mary Vetsvera foi mantida fora de Viena por pressão da corte, então ela não viu a filha ser enterrada. E a correspondência da família foi confiscada, cartas que seriam devolvidas décadas depois, já incompletas. A Mary tinha 17 anos, morreu num quarto de caça ao lado do homem com que tinha se apaixonado, e a monarquia austríaca tratou o corpo dela como um problema logístico a ser gerenciado com eficiência. O Rodolfo conseguiu receber enterro imperial, a crise com a igreja foi negociada, o Vaticano aceitou a narrativa de que Rodolfo tinha agido em estado de desequilíbrio mental, o que tecnicamente removia a responsabilidade moral do suicídio e permitiu o enterro em Viena, lá na cripta imperial, com toda a pompa que o status exigia. A versão oficial que foi se fixando, suicídio duplo, Rodolfo teria matado a Mary, depois se matado, tinha problemas que pesquisadores apontam até hoje: o ângulo do tiro do Rodolfo, o estado do quarto, a ausência de certos documentos que deveriam existir, enfim. O que foi completamente confirmado é que a monarquia tinha o interesse de que o arquivo estivesse fechado e fez o possível para garantir isso. A Stephanie ficou sabendo da morte do marido de forma fragmentada, com informações sendo retidas e administradas por uma corte em crise, que não tinha espaço mental para considerar o que a viúva estava vivendo, não tinha mecanismo de apoio, nem tinha espaço para luto que não fosse o luto protocolar que a posição exigia. Ela tinha 24 anos, um casamento que nunca tinha funcionado, uma filha pequena e acabara de perder um marido que tinha infectado ela com uma doença venérea, ignorando-a emocionalmente por anos e que morreu como adolescente num quarto que ela nunca tinha visto. E o que a corte esperava dela era compostura, ou seja, alguém precisava pagar a conta e, como sempre, a conta foi para quem tinha menos poder para recusar. O luto da Sissi foi o tipo de luto que suga todo o oxigênio do ambiente. A imperatriz perdeu o único filho e reagiu de um jeito que as pessoas ao redor chamariam de devastação, e era genuinamente devastação. Porque a Sissi amava o Rodolfo com aquela intensidade específica de quem ama uma versão de si mesma, de quem projeta na criança a própria sensibilidade e a própria incompreensão pelo mundo. Só que esse amor tinha sido dado de forma irregular, ela não era uma mãe presente, e isso também tinha construído no Rodolfo, então, uma ansiedade de apego que os biógrafos identificam como uma causa central da sua instabilidade. A Sissi tinha estado presente o suficiente para criar a dependência do filho,
e ausente o suficiente para que essa dependência nunca tivesse onde se ancorar. E depois de Merlin, ela virou a mãe destroçada, sem nenhum momento de reflexão sobre o que a própria vida, o próprio padrão tinha custado ao filho. E quanto mais Stephanie precisava de apoio, a Sissy não apareceu como uma figura de proteção, ela apareceu como um julgamento. Como alguém que olhava para Nora e não viu uma mulher destruída, mas uma falha no sistema. A Stephanie virou o endereço da raiva da Sissy, não como declaração oficial, mas como construção social dentro da corte. Não foi um decreto dizendo que a princesa belga era responsável pela morte do príncipe herdeiro, mas bastou os olhares e os silêncios calculados nas salas quando a Stephanie entrava. Tudo demonstrava que a culpa era da Stephanie, que ela foi inadequada como esposa e que ela tinha contribuído para o estado de espírito que levou Rodolfo a Merlin. E aqui a hipocrisia da Sissy merece ser dita com todas as letras. Era uma mulher que tinha fugido das próprias obrigações matrimoniais e maternas durante décadas, e quando a Stephanie não foi a princesa perfeita que a Sissy esperava e que ela nunca foi, a imperatriz usou isso como arma contra a Stephanie, que perdeu tudo que já era precário de uma vez só, perdeu o status de princesa herdeira, perdeu o espaço físico na corte, que foi sendo redistribuído com a velocidade de quem estava ansioso para reorganizar o tabuleiro sem ela. A Stephanie perdeu a filha de forma indireta. A Erzri cresceu dentro da lógica da corte, separada da mãe, e essa lógica existia de uma forma bem simples. Lealdade à instituição vem antes da lealdade à mãe, e a relação nunca se recuperou completamente. E ela perdeu o direito de existir dentro daquele sistema, sem ser definida exclusivamente pela morte do Rodolfo. E aí vem a parte que ninguém conta direito. Ela não saiu da corte imediatamente, ela ficou ali anos, num ambiente que tratava ela como um problema político ambulante, sem espaço, sem influência e sem poder reconstruir a própria vida. E só depois desse processo de isolamento e desgaste é que a Stephanie rompeu de vez com esse mundo. Em 1911, anos depois de Merlin, a Stephanie casou de novo com o conde Elemer Longyat, um aristocrata húngaro. Por todos os relatos disponíveis, ela foi feliz, uma felicidade discreta, baseada em presença real e respeito mútuo, tudo que o primeiro casamento nunca tinha sido. O Francisco José removeu dela os títulos e privilégios que ela ainda tinha da posição imperial. E a mensagem era cristalina: você pode escolher a felicidade, mas paga o preço de sair completamente da história. E ela saiu e levou a memória junto. Aí, em 1935, a Stephanie publicou Eu Deveria Ter Me Tornado Imperatriz. Ela tinha 71 anos e o título não é nada modesto, era uma declaração. Era a história de uma mulher que tinha sobrevivido a tudo que a monarquia austríaca tinha jogado nela, que tinha construído uma vida nova do outro lado da destruição e que tinha decidido que a versão oficial sobre o que ela tinha sido não ia ficar sem resposta. As memórias recusam o tom que mulheres, na posição da Stephanie, eram esperadas a adotar resignação elegante, perdão cristão, narrativa que preserva a dignidade de todo mundo às custas da própria verdade. A Stephanie escreveu de forma direta, de forma amarga, o quanto a história traz esse sofrimento. Foi o primeiro exposed das monarquias e isso incomodou, porque não era só o conteúdo, era o fato de que ela não pediu permissão para contar, ela não tentou proteger ninguém, ela escreveu como alguém que já não devia mais nada para ninguém, descreveu o Rodolfo sem a romantização que a cultura popular insistiu em aplicar, um homem instável, emocionalmente inacessível, que a infectou com uma doença venérea e morreu como adolescente num quarto que ela nunca tinha visto. Descreveu a Sissy com uma mistura de compreensão e decepção. Pautando que ela era, sim, incompreendida, mas também era tóxica, insensível e só pensava em si mesma. Também descreveu a corte com uma precisão de quem observou de dentro por décadas e parou de ter razão para poupar ninguém. A recepção foi exatamente o que você esperaria. A imprensa europeia dividiu-se entre quem reconhecia como um ato de coragem e quem chamava de ressentimento, com aquela precisão de pessoas que nunca foram descartadas por uma instituição avaliam. O debate sobre se a Stephanie tinha o direito de falar
dizia mais sobre o quanto as pessoas ao redor dela preferiam o silêncio dela do que sobre qualquer questão de propriedade narrativa. E aqui a gente faz conexão com o Harry, o Duque de Sussex, que em janeiro de 2023 publicou o Spare, que produziu exatamente o mesmo tipo de reação que as memórias da Stephanie produziram em 1935. O escândalo, o debate do direito de falar, a avalanche de pessoas explicando porque alguém que foi descartado por uma instituição não tinha autoridade moral para descrever como que o descarte funcionou, e a lógica é idêntica. Um jovem que tem a expectativa de pertencimento real dentro da monarquia e descobre que aceitação e apoio não fazem parte do cardápio, que as pessoas na monarquia são tratadas como função, não como pessoa. E quando ele decide falar sobre o que viu de dentro, a instituição respondeu com a mesma pergunta de sempre: quem você pensa que é para contar a nossa história? A Stephanie respondeu em 1935, o Harry respondeu em 2023, e a resposta é a mesma: eu sou a pessoa que estava lá, isso é suficiente. A Stephanie da Bélgica andou para que o Harry pudesse correr. A monarquia não odeia quem mente, ela odeia quem fala depois de ser descartada, e os dois falaram. Enfim, a Stephanie não foi vítima passiva, foi uma sobrevivente de um sistema que só funciona enquanto ninguém fala, e a história preferiu a versão simplificada, a esposa inadequada do príncipe melancólico, porque a versão simplificada não incomoda ninguém. A Stephanie da Bélgica não destruiu a imagem da monarquia quando escreveu aquele livro, ela revelou que já estava podre. A monarquia não precisava dela para estar podre, já estava. Ela só se recusou a fingir que o cheiro era de perfume. E no fim, quem fala a verdade de dentro é o perigo real. Esse é o tipo de voz que não tem como ser completamente silenciada, porque o silêncio que a instituição quer impor é exatamente a prova de que tem algo que eles querem esconder. E se você quer continuar abrindo arquivos junto comigo, de mulheres e de homens que a história empurrou para o canto e resolveram não ficar lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e eu te espero amanhã para o próximo Stephflix.